Olá, meu amigo, minha amiga. Estou aqui para gravar mais um vídeo, né, com você, é, sobre a palavra de Deus. E eu, neste momento, nesse vídeo, quero falar um pouquinho a respeito dos perigos espirituais, né, que nós estamos vivendo. E eu queria, sabe, apelar ao seu coração, fazer você refletir, pensar em algumas coisas muito sérias, sabe? O dragão, o diabo, ele, veja bem, eu quero colocar uma coisa para você pensar aqui, para você saber. A Bíblia diz em Apocalipse 12, versículo, a partir do versículo 7, narra a batalha que houve entre Satanás com os anjos, com os seus anjos, e também Cristo com os seus anjos. Houve uma guerra no céu. Diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Eu estou lendo Apocalipse 12, a partir do versículo 7, tá? Versículo 8 agora. Todavia não mais prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. O lugar do diabo e os seus anjos, o dragão e os seus anjos. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. A Bíblia narra em Apocalipse 12, do versículo 7 até o versículo 9. Você pode continuar lendo o capítulo aí, uma batalha que houve no céu. Agora, fala que Satanás, no versículo mais precisamente, no versículo 10, e então ouvi grande voz dizendo: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. A Bíblia fala aqui que Satanás é o sedutor de todo o mundo. Está em Apocalipse 12, a partir do versículo 7. Ele é o sedutor de todo mundo. O que a Bíblia diz é que ele enganou uma terça parte dos anjos no céu. Os anjos que pecaram juntamente com ele. Agora eu quero perguntar a você uma coisa, meu amigo, já no começo desse vídeo. Se Satanás, se você ler no Antigo Testamento, você vai ver na história da batalha de Senaqueribe, lutando contra o povo de Deus, o povo de Israel. Está no livro de Reis, se não me falha a memória. Um anjo de Deus matou, sabe quantos homens? Soldados da Síria. 185 mil homens. Um anjo de Deus. Para você ver o quanto um anjo de Deus está acima de um homem. Agora, Satanás enganou uma terça parte dos anjos do céu. Agora, se Satanás, eu te pergunto a você, se Satanás enganou uma terça parte dos anjos do céu, que são infinitamente acima dos homens em sabedoria e poder, um anjo de Deus. Agora, você acha que ele não tem poder para enganar você? Que ele não tem poder para enganar a humanidade? Claro que tem. A única forma, meu amigo, presta atenção que eu vou dizer para você. A única forma que o ser humano tem de escapar dos ardis dos enganos de Satanás é estudando a Bíblia Sagrada. A única forma de o ser humano se livrar dos ardis do engano do adversário é conhecendo a palavra de Deus e obedecendo e seguindo o que ela diz. É a única forma que o homem tem. Mas você sabe o que o inimigo faz? Ele trabalha na arrogância e na soberba humana. E principalmente dos religiosos, sabia? Principalmente dos religiosos. Aqui, em Apocalipse 13, eu queria que você prestasse muita atenção. Você tem estudado a palavra de Deus? Em que você tem confiado, meu amigo? Meu amigo, isso é muito sério. A Bíblia diz que milhares se perderão. Os que se perderão serão como a areia do mar. Agora, será Deus culpado porque se perderam? E detalhe, esses que se perderam serão queimados no lago de fogo, juntamente com Satanás. Você entende isso? Veja Apocalipse 13, o que diz. Versículo 2. Acompanhe na sua Bíblia.
A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Agora, veja o que diz. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A Bíblia diz que o diabo deu o seu trono e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Essa besta, meu amigo, ela é um poder religioso sobre a terra. Eu vou deixar uma dica para você. A besta é um poder religioso sobre a terra. O poder religioso, o maior poder religioso do mundo é a besta. O dragão deu o seu trono, o seu poder, o trono dele, o poder dele e grande autoridade para operar. Sabe para quê? Para enganar os seres humanos. Olha no versículo 11. Vi ainda, Apocalipse 13, 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía grandes chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Veja. Cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada e sobreviveu. Você percebeu que, no versículo 14, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais. Você percebeu? O que a besta faz, meu amigo? Como que ela faz? Então, meu amigo, a besta é... Agora, olha o versículo 3 ainda. Eu estou lendo alguns textos aleatórios para você ver como que Satanás está trabalhando por meio de poderes religiosos. Apocalipse 13, versículo 3. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte. Está falando da besta que o dragão deu poder, o seu trono e grande autoridade. Mas essa ferida mortal fora curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, que era precisamente esse texto que eu queria ler. E adoraram o dragão, amigo, veja. Adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Olha os homens enganados, iludidos. Foi-lhe dado a boca para proferir arrogância e blasfêmia durante 42 meses. Não quero entrar nesse mérito aqui. Eu estou lendo alguns textos aleatórios para você ver como que os poderes do mal estão trabalhando, meu amigo. Estão trabalhando. Agora você pode perguntar: quem é o dragão? Apocalipse 12, 7. Responde. Apocalipse 12, versículo 9. Foi expulso o grande dragão, olha o que diz, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Fala que ele é o sedutor de todo mundo. Tem uma tradução que diz que ele é o sedutor de todas as nações. Ele seduz as nações, ele engana as nações. Agora veja que ele deu o seu trono, o seu poder e grande autoridade à besta para poder operar. Para poder operar. Então, meu amigo, lá no livro de 2 Tessalonicenses é dito que o homem é falado sobre o homem da iniquidade que se assenta no santuário de Deus. Eu não sei se eu vou achar aqui rapidamente, né? Ele se assenta no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Deixa eu me achar aqui rapidinho aqui. Está no livro de Tessalonicenses. Fala que ele se assentaria no santuário de Deus, ostentando como se fosse aqui, ó. Aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, tá?
que fala aqui no capítulo 2, você pode ler lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, um livrinho pequeno perto de Apocalipse, falando sobre a vinda de Jesus, fala que Jesus só viria depois, antes de Jesus vir, viria o homem da iniquidade. Você pode ler todo o capítulo. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Eu vou ler aqui a partir do versículo 3, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, isto aqui ele está falando da volta de Jesus. Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, e ele seria objeto de culto, a ponto, olha, as evidências, de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele se assentaria no santuário de Deus e ele seria como se fosse o próprio Deus. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado de fato será revelado de fato. Então de fato será revelado o iníquo, a quem o Senhor o matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Olha o que diz. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça, aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Isso é muito sério, meu amigo. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda ou permite que a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Esse homem da iniquidade, é a operação de Satanás, o texto diz, com todo o poder, sinais, prodígios e mentira, para enganar os que perecem. Meu amigo, esse homem da iniquidade é o mesmo homem, é o mesmo poder da besta lá. Se você fazer um estudo apropriado de Apocalipse, capítulo 12, que eu estava lendo para você. É o mesmo poder. É o mesmo poder. Ele se assentaria, viria o homem, se assentaria no santuário de Deus, seria adorado como o próprio Deus. Quem será esse homem? Estude, meu amigo. Você vai descobrir, Deus vai te mostrar. Entende? Então, é preciso estudar a palavra de Deus, meu amigo. Então, você sabe qual é a grande estratégia do inimigo? É a mesma que ele fez com o judaísmo. Leia lá João, o Evangelho de São João, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, leia lá. As pessoas estavam cheias de ciúmes religiosos daquela época. Satanás enganou o judaísmo, boa parte do judaísmo, e eles rejeitaram o Messias. Você é religioso? Eles também eram o judaísmo. Você é zeloso? Eles também eram o judaísmo, muito religioso, muito zelosos. Mas o zelo deles não era segundo a vontade de Deus. Leia Romanos 10 e você vai ver. O zelo deles era segundo a própria compreensão deles. Não era segundo a palavra de Deus. Resultado, rejeitaram o Messias. O inimigo tem uma estratégia para destruir os seres humanos. Nos últimos dias também, meu amigo. Você está entendendo? Ele tem uma estratégia. Ele deu o dragão, ele deu a um poder religioso o seu trono, o seu poder e grande autoridade. Aqui, para enganar as pessoas. E o mundo estaria tão enganado que eles disseram assim, olha só, vou ler novamente, e adoraram o dragão, Apocalipse 13, 4, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, olha, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Enganados, achando que estavam prestando culto a Deus. Entende? Então, assim, eu queria te perguntar a você, como você acha que o dragão tem trabalhado para enganar, o diabo tem trabalhado para enganar o mundo religioso da nossa época? No tempo de Jesus, ele levou o judaísmo a rejeitar o Messias. As evidências eram grandes, mas rejeitaram. Nos nossos dias, ele tem trabalhado também. E eu não estou nesse vídeo com o propósito de exaltar Satanás. Eu estou aqui para abrir os teus olhos e perguntar a você, no que você tem confiado? Você está preso em religião?
Ou você está preso ao estudo da palavra de Deus? Entende? Vou te perguntar novamente, como você acha que o inimigo tem trabalhado para iludir e enganar o mundo cristão? Olha, para você ter ideia, em Apocalipse, o inimigo, eu não sei se eu vou achar o texto aqui agora, o inimigo, você já viu falar, você sabe que existe a Trindade, né? A Trindade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Você sabe, né? Pois no Apocalipse é apresentado também uma trindade do mal. Você sabia? O dragão, Apocalipse 12, versículo 7. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Esse aqui é a primeira pessoa da trindade do mal. Apocalipse 13, a besta que ele deu, Apocalipse 13, versículo 2. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A besta é a segunda pessoa da trindade do mal. E a terceira pessoa? A terceira pessoa, eu não sei se eu vou conseguir achar aqui agora, mas a terceira pessoa da trindade do mal é chamado de o falso profeta, que representa o mundo religioso apostatado da verdade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Aqui, eu vou ler apenas um texto. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo. Está falando do julgamento do Satanás. Para dentro do lago de fogo e enxofre. Onde já se encontram, dentro do lago de fogo, da destruição, não só a besta, também lá, como também o falso profeta. Viu? O dragão, Apocalipse 12, 10. Apocalipse 7, versículo 10. A besta, Apocalipse 13, versículo 2. E o falso profeta, Apocalipse 20, versículo 10. Você entendeu? Então, meu amigo, olha, eu vou fazer algumas citações aqui de como Satanás tem enganado o mundo cristão. Então, essa trindade do mal, ela está trabalhando, se eu não me engano, está em Apocalipse 16 isso. Ela está trabalhando para poder enganar os habitantes da terra. Ela está trabalhando para poder enganar os habitantes da terra. O dragão, a besta e o falso profeta, a trindade do mal, para poder enganar os habitantes da terra, meu amigo. Olha, eu vou fazer umas citações aqui agora de como o dragão tem enganado. A primeira coisa, vamos ver se vai te cutucar. Ele tem semeado no mundo cristão que a lei de Deus foi abolida. Essa é a primeira estratégia. Você crê que a lei de Deus foi abolida? Se você tiver crença, você está sendo enganado por Satanás. Ele semeou isso no mundo cristão. O segundo, uma das outras coisas também. As pessoas não precisam. O Antigo Testamento ficou para trás. Agora está vendo só a era do Novo Testamento. É mais um engano dele. Mais um engano dele. Porque se você não estudar o Antigo Testamento, você não vai entender o fundamento da palavra de Deus. Então é mais uma estratégia dele. Você se enquadra também com esses que acreditam nisso? Nós não precisamos mais da lei, entende? Ficou para trás. Eles dizem até assim, esses adventistas e outros mais estão vivendo o tempo da lei. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Esses são os dois tipos, os dois enganos. Porque o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo. O Novo Testamento, ele confirma o Velho. Entende? Então, meu amigo, se você pensa... Esses dois pontos é um dos pontos que Satanás tem trabalhado para enganar o povo de Deus, meu amigo. Entende? Sabe? Tem muita gente enganada neste mundo. Será Deus culpado? Não. Não, ele deu a sua palavra. Mas o mundo cristão tem estado arrogante e rejeitado ela muitas das vezes. Entende? Mas Jesus, em João 5,39, ele tem uma mensagem para mim e para você. João 5, versículo 39. Ele diz assim, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus pede para que
as Escrituras Sagradas sejam estudadas. Elas sejam estudadas. E você sabe como é que ela deve ser estudada? Você acha que é eu que vou te falar? Não. É a Bíblia Sagrada. Veja Isaías 28. Hoje, essa noite, eu estava no banheiro a tomar um banho. E eu nem estava passando pela minha cabeça em gravar um vídeo, mas o Espírito Santo começou a gravar um vídeo. Isaías 28, e aqui eu estou gravando esse vídeo, porque é por ordem do Senhor. Veja, Isaías 28. Abra sua Bíblia aí. Aqui você vai aprender como é que se estuda a Bíblia Sagrada. Isaías 28, 10. Isaías 28, 9 diz assim: a quem, pois, ensinará o conhecimento? Quem? Quem será que deve se ensinar o conhecimento? E a quem se dará a entender o que se ouviu? A quem? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Veja o que diz. Agora aqui você aprende. A própria palavra responde como você deve estudar a palavra de Deus. Porque é preceito sobre preceito. Preceito e mais preceito. Regra sobre regra. Regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. É assim que se estuda. Olha o versículo 13. É assim que se estuda a palavra de Deus. Olha o versículo 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito. Preceito e mais preceito. Regra sobre regra. Regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Para que vão e caiam para trás. E se quebrantem. E se enlacem e sejam presos. É assim que se estuda a palavra de Deus. É preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, mandamento um pouco aqui e um pouco ali. Olhe aqui novamente. Preceito, porque a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito. Estou lendo de novo para você. Regra e mais regra, regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. É assim que se estuda a palavra de Deus. É exame autêntico da palavra de Deus. Meu amigo, você acha que isso é brincadeira? Satanás quer levar muitas das almas para dentro do fogo eterno. E se você ficar preso à religião, se você não desconfiar de você mesmo e não buscar na palavra de Deus a direção, humilhar o coração e buscar o assim diz o Senhor, você também, eu também seremos enganados. Portanto, meu amigo, acorda, entenda que é a sua cabeça que está em jogo. Jesus já fez tudo para te salvar. Mas se você não abrir o coração para a sua palavra, você por fim acabará se perdendo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos ter a palavra dele unicamente como nosso guia. Em nome de Jesus. Amém.